Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui em mais uma live maravilhosa para aprendermos sobre o reino e a sua justiça. Estamos no dia 179, daqui a pouco a gente chega nos 200. Mas quando dá no dia 182 ou 183 já é a metade do desafio, né? Quão longe nós já viemos, né? Quão longe nós já andamos e graças a Deus temos aí conseguido sermos persistentes, continuar, porque o segredo de todo negócio, de todo projeto é a persistência, porque às vezes você consegue começar, mas não consegue terminar, porque tudo vai se juntando aquilo que é mais fácil, né, a pessoa desistir do que passar pelos desafios que vão vindo, né? Então, quem consegue superar é bem melhor. Estamos na série Códigos do Reino, onde nós estamos estudando o livro de Êxodo, trazendo aqui alguns conhecimentos, alguns insights aqui das passagens do que aconteceu no Egito, né, da libertação do povo. Então, eu tenho aprendido muito mesmo com esse livro e eu espero que você também. Estou compartilhando aqui aquilo que eu tenho aprendido. E quando a gente estuda assim de uma maneira diferente, né, dando um olhar diferente para os acontecimentos, isso só tem a agregar mais valor para as nossas vidas, né? Bom dia, bom dia. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Todos os dias temos esses vídeos desse desafio e vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Hoje vamos falar aqui de Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 até o 17. Vamos lá. No entanto, argumentou Moisés a Deus: Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo com a boa visão, ou cego? Não sou eu, Senhor? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Não tens o teu irmão Arão o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás ao teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tuas mãos, é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Bom, esse trecho é muito interessante, né? Como eu imagino Moisés conversando com Deus, e aí Deus revela para ele tudo que ele quer fazer, né? Todos os milagres que ele quer realizar ali no povo, que o objetivo de Moisés, que seria libertar ali o povo, né? E Deus dá instruções nos versículos anteriores: olha, quando você chegar lá, você vai fazer isso, isso, isso. E aí depois ele do nada diz assim: Senhor, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições de fazer isso, eu não sei falar. Eu tenho problemas na minha fala, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. E aí Deus questiona ele e diz assim: mas por acaso não, quem foi que fez, quem que criou o ser humano, né? Quem que criou a boca, quem é que dá a língua, a fala, quem é que dá a visão, não sou eu?
Então ele fala assim, mas Senhor, mesmo assim, tipo assim, dizendo assim, Deus, eu sei que tu é todo poderoso, só que eu não estou disponível. Meio que assim, né? Ele querendo se desfazer ali daquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus também? Quantas vezes nós dizemos assim, Deus, eu não estou disponível no momento. Deus, agora não dá, eu estou muito ocupado. Deus, eu não consigo fazer isso que tu está me pedindo. Nós não falamos isso de forma direta, mas através das nossas atitudes nós acabamos fazendo isso. Porque dentro de nós tem uma insegurança muito grande de nós mesmos, né? Às vezes nós não conseguimos nos enxergar como a imagem e semelhança de Deus. Então, pelo fato de a gente não se enxergar dessa maneira, nós temos a desconfiança da nossa capacidade, sabe? A gente fica pensando, será mesmo se eu vou conseguir? Será mesmo se vai dar certo? Eu não sei nem falar, eu não sei nem fazer isso, eu não sei nem fazer aquilo. E aí, quando você se enche de desculpa, né? Tem uma frase que eu ouvi que faz muito sentido, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, quanto mais a pessoa vai dando desculpas para aquilo que ela precisa fazer, ela não consegue sair do lugar, ela não consegue fazer o que precisa ser feito. Porque quando você dá desculpas para aquilo que você precisa fazer, então simplesmente você não serve para fazer aquilo dali. Deus poderia ter colocado outra pessoa. E na verdade, se a gente for ler bem detalhado todos os textos, embora Moisés fosse a pessoa ali que levantava o cajado e tudo mais, mas quem falava com o faraó era o próprio Arão, né? Deus permitiu com que o Arão ele fosse usado ali para poder ser um influenciador ali para aquelas pessoas, né? De levar ali a palavra, porque Moisés simplesmente disse assim, Senhor, eu não sei falar. Então, quando nós arrumamos desculpas para aquilo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas, ele vai encontrar outra pessoa. E a gente não pode perder isso, não pode perder essa bênção que Deus nos dá. Michelle, então como é que eu faço, já que eu realmente não sei? Você pede o direcionamento de Deus, pede a ajuda dele, porque ele próprio fala nesse versículo que eu acho muito interessante. Respondeu-lhe, Senhor, quem doutou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Com boa visão ou cego? Não sou eu, Senhor? Então ele está questionando, foi eu que te criei, Moisés. Foi eu que coloquei a tua língua, criei a tua boca, criei os teus olhos, e eu que criei tudo que há em você. Então se eu estou te chamando é porque eu sei que você tem capacidade. E aí, quando a gente passa a olhar para nós e dizer assim, olha, eu te chamei e você não me dá ouvidos, você fica me dando desculpas, você fica inventando coisas, inventando a roda, né? Mas eu te chamei. Né? Quantas vezes Deus colocou algo no nosso coração para que nós pudéssemos fazer e aí a gente não fez por estar preocupado com outras coisas ou simplesmente por não acreditar que nós temos a capacidade o suficiente para fazer aquilo dali. Deus, ele nunca vai chamar pessoas despreparadas, nunca vai chamar pessoas que não têm a capacidade. A pessoa pode até não estar preparada naquele momento, mas ele vai capacitando no decorrer. Ele vai capacitando, ele vai moldando, ele vai dando direcionamento, ele vai mostrando quais são os passos, né? Quando nós decidimos ali abrir o nosso negócio, né, realmente eu me sentia assim totalmente incapaz, por mais que eu estudasse bastante, por mais que eu lesse bastante, por mais que eu me dedicasse bastante, eu me sentia assim perdida, um peixe fora d'água. Eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Meu Deus, será se isso vai dar certo? Será se vai realmente funcionar? Será se isso? Será se aquilo? E aí Deus ele vai, quando nós buscamos isso nele, esse consolo, essa paz, ele vai preenchendo isso no nosso coração, tá? Quando a gente escolhe não se desviar daquilo que ele nos manda fazer, quando a gente escolhe seguir exatamente aquilo que ele colocou no nosso coração, ele vai nos dando o condicionamento necessário para a gente prosseguir. Então, hoje eu não consigo mais me ver, graças a Deus, eu não consigo mais me ver trabalhando para outras pessoas. Eu quero que outras pessoas trabalhem para mim, mas eu não consigo fazer isso mais. Eu não consigo mais me imaginar trabalhando em outros lugares assim. Não consigo. Porque a minha mente abriu tanto, explodiu tanto para isso, que eu vejo que o empreendedorismo é um modo realmente de libertação. É um modo realmente que as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem, mas claro, com sabedoria, com inteligência, cuidando daquilo que o Senhor colocou nas mãos dela, buscando conhecimento, buscando realmente se esforçar, mas sempre pensar não necessariamente no dinheiro, mas na contribuição que ela pode fazer na vida daquelas pessoas, né? Na vida dos clientes, na vida dos funcionários, na vida de outras pessoas. Então, Deus ele não vai te dar nada que você não consiga suportar, que você não consiga fazer.
Ele sempre vai colocar algo no seu coração, um desejo no seu coração que você vai conseguir realizar. E talvez realmente você não esteja pronto, mas quando você busca esse direcionamento em Deus, quando você reconhece para Ele não como uma desculpa, como Moisés fez, não, Senhor, eu não consigo, não dá, eu não sei falar. Foi isso que ele disse literalmente. E a palavra ainda diz assim, que Deus, ele se irou com Moisés. Porque logo depois Deus falou assim, ó: portanto, vai e eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. E mesmo assim, no versículo depois fala assim: contudo, insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha só, o próprio Deus apareceu para ele, falou assim, deu o beabá, né? Deu um direcionamento, disse exatamente aquilo que ele precisava fazer, só que ele se achava num complexo de inferioridade, né? De dizer assim, eu não sei falar, eu não consigo fazer isso que o Senhor está me pedindo. E por conta disso, e ele não acreditou, né? Deus falou assim, olha, eu vou estar contigo em todo momento, eu vou te dar o direcionamento, eu vou te dizer exatamente o que você vai falar e o que você vai fazer. Senhor, mas manda outra pessoa. Agora eu não estou disponível. Né? Mas só que quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, ele faz de acordo com a vontade dele. Antigamente as pessoas tinham essa facilidade de conversar, né? De falar com Deus e ele responder ali naquele momento. Hoje a resposta vem através do nosso coração pelo Espírito Santo. Ele vem e dá, fala coisas de forma bem suaves nos nossos ouvidos, no nosso coração, nos nossos pensamentos, fala assim, coisas que nós precisamos fazer. E às vezes, por a gente não ter uma intimidade, por a gente não ter um relacionamento ali com Deus próximo, a gente fica na dúvida, fica sabendo, será se isso é de Deus mesmo? Será se isso é coisa da minha cabeça? Será se eu não sei o que eu tenho que fazer e tudo mais? Só que Deus, ele nunca vai te dar um direcionamento que vá prejudicar você ou outras pessoas. Ele nunca vai te dar um direcionamento onde isso vai te tirar da presença dele, onde isso vai fazer com que o seu coração se encha de orgulho, se encha de algo que vai destruir você, o seu casamento, seu relacionamento, os seus sonhos, né? Ele vai te dar, ele pode até te pedir algo que doa, mas não é algo que vai te prejudicar, não é algo que vai te fazer realmente sair ali da presença dele e fazer com que você cometa algum tipo de erro, né? Ele vai te dar um direcionamento daquilo que você precisa sair da sua zona de conforto, do seu momento ali confortável, mas para você crescer, para você transbordar, para você realmente alcançar aquilo que ele tem preparado. Eu consigo imaginar Moisés apavorado, né, com medo, imaginando ali chegar no meio de Faraó, perto de Faraó, já que ele tinha cometido ali um erro, né, de ter matado ali um egípcio. Então eu imagino ele assim com medo, né, de fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, até porque por mais que Deus dissesse assim, quando eles perguntarem de quem você está falando, diga lá o eu sou. E aí Moisés ficou assim, nossa, será? Eu sou? Mas o que isso significa? Então as pessoas elas gostam muito de acreditar naquilo que elas estão vendo e não naquilo que elas estão ali sentindo, naquilo que o Deus realmente todo-poderoso, ele não ia aparecer de fato ali para aquelas pessoas, iam só através de sinais. Então tudo que aconteceu durante esse período, né, de todas as pragas, de todos os sinais que o Deus todo-poderoso colocou, foi justamente para as pessoas reconhecerem que ele era soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os egípcios, né, e sobre os deuses lá que eles acreditavam. Então, a reflexão de hoje que eu quero trazer é: qual é a desculpa que você tem dado para não sair do lugar? Qual é a desculpa que você tem falado assim, não, hoje eu não posso, não, eu não sei fazer isso, não, é melhor eu ficar aqui quietinho, é melhor melhor eu não fazer nada, é melhor eu esperar e deixar as coisas acontecerem? Qual é a desculpa que você tem dado para não fazer o que precisa ser feito, para não sair do lugar, para não realizar os seus sonhos? Quando você dá desculpa, quando você é bom em desculpa, você não é bom em mais nada. Quando você cria desculpas para as coisas que você precisa fazer, você não consegue sair do lugar. Você não consegue fazer o que precisa ser feito. E que desculpas são essas? Hoje eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não sei. Sabe, todos nós conseguimos fazer qualquer coisa desde que nos dediquemos a isso.
Se você se esforça para poder aprender a ser um bom empreendedor, a ser um bom gestor do seu negócio, a poder aprender a gerenciar as suas finanças, gerenciar a sua casa, gerenciar ali o seu ministério, gerenciar tudo, você vai poder dar conta de tudo. Mas se você simplesmente aceitar os seus pensamentos, né, porque eles são venenosos, né, dizendo assim, não, você não pode, não, você não vai fazer isso. E eu mesma, por mais que eu busque essa blindagem, né, todos isso tem que ser diário, de você se alimentar, de você ter esse autocontrole, de vez em quando tem esses vacilos, né, dizer assim, ah, não, hoje eu não vou fazer isso, ou não, hoje eu não quero fazer isso. Então sempre vem uma desculpa assim no fundo do seu interior, dizer assim, não, hoje você merece ficar aqui, hoje você merece ficar fazer isso ou fazer aquilo, e aí você acaba se deixando levar por esse tal de merecimento, entre aspas, e não faz aquilo que precisa ser feito. Eu não estou dizendo que você não deve descansar, que você não deve aproveitar, que você não deve curtir a vida doidado. Eu só estou dizendo que existem pessoas que usam de desculpas, né, para poder não fazer aquilo que precisam ser feito. Elas começam, por exemplo, a guardar dinheiro e aí aparece uma coisa assim, ah, não, eu realmente preciso gastar esse dinheiro para poder comprar isso daqui e fazer isso daqui. Então, é uma série de desculpas que ela vai dando na vida dela, nos caminhos dela, nas decisões dela, que faz ela ficar ali naquele lugar e não sair. Que faz ela continuar como escrava, né, ali na terra do Egito. Quem somos nós diante de Deus, diante de toda a criação que Ele fez, né? Nós somos ali a imagem e semelhança dele. Então, as características que Deus tem, eu já falei isso algumas vezes aqui, que as características que Deus tem, elas estão em nós, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Então, se Ele fala assim, olha, foi eu que criei os seus lábios, foi eu que criei as suas línguas, os seus olhos, foi eu que dei todo esse poder para você, então eu quero usá-lo. Eu quero fazer algo, mas você precisa deixar que eu haja. Você precisa escolher, né, fazer a minha vontade. Você precisa escolher me obedecer e seguir aquilo que eu mandei você fazer. Quantas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e aí a gente não quer, não faz e sabe? E Deus, ele não consegue realmente te abençoar ou continuar progredindo ali, porque quanto mais você obedece, você cresce. Então, quando você não obedece, você fica estagnado, você fica parado ali no lugar. É necessário que nós venhamos buscar realmente esse direcionamento e dizer, meu Deus, onde que eu preciso te obedecer? Me lembra, o que foi que o Senhor mandou fazer que eu ainda não fiz? Porque enquanto você não fizer, você não vai para o próximo nível, você não vai para a próxima fase, né? Nós já temos tudo o que nós precisamos para começar algo novo e às vezes a gente não acredita nisso, mas nós temos. Você já tem o suficiente. Ah, Michele, mas eu não sei fazer. Mas você tem uma mente brilhante, você tem uma capacidade imensa de aprender, você tem em suas mãos, seus olhos, tudo que você pode espelhar alguém, modelar alguém, você pode estudar com alguém e você pode aprender algo novo e aplicar aquilo dali na sua vida. O que não pode realmente é dar desculpas, como Moisés fez, né? Dar desculpas, porque o Senhor promete que Ele vai estar conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E isso é grandioso demais. Sabe, Deus, Ele promete que vai estar ali do seu lado até a consumação dos séculos. Jesus prometeu isso antes de subir. Os séculos ainda não se consumiram, ele ainda não voltou, então ele continua com você, independente se você errou ou não, se você obedeceu ou não, se você fez o que tinha para fazer ou não, ele continua com você. Então nós precisamos nos apoiar nisso, sabe? Entender que o Senhor, ele é conosco, independente do que nós vamos fazer, e por mais que o medo, sabe, queira nos paralisar, ou queira, assim, as desculpas que vai vindo na nossa cabeça, de hoje não, amanhã eu faço, e depois nunca faz, nós precisamos nos apoiar e acreditar que o Senhor, ele vai nos conduzir. E temos que ir com medo mesmo. Temos que fazer aquilo que precisa ser feito, para que realmente nós venhamos sair do lugar, para que realmente nós venhamos realizar os nossos objetivos, para que realmente o Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Deus sempre vai pedir algo de nós que está dentro da nossa capacidade. Por mais que a gente não acredite nisso, Deus, ele nunca vai pedir algo que você não pode fazer. Deus nunca vai pedir algo que você não pode realizar. Porque se ele pedir é porque ele sabe que você pode.
E mesmo que você diga, ah, Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas Ele vai lá e te capacita. Ele vai lá e faz o milagre dele acontecer, né? Eu lembro que quando eu comecei a pregar, né, assim, na igreja, assim, falar para as pessoas, é a primeira vez que a pastora me chamou para mim lá, e eu fiquei assim, na hora que ela me chamou, eu disse, eu vou, mas depois eu fiquei pensando, né, ai meu Deus, e agora? O que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Ai meu Deus, e não sei o que, eu fiquei muito nervosa mesmo. E aí, Deus, ele falou muito comigo através da parábola dos talentos, né? E foi justamente sobre ela que eu preguei. E ele, justamente, sobre a parábola dos talentos é sobre ele dar para cada um conforme a sua capacidade. E naquele momento, aquela oportunidade que eu tive foi justamente a capacidade que eu tinha naquele momento. Sobre tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu tinha vivenciado na minha vida e tudo aquilo que Deus ele já tinha feito. Então, tudo que nós recebemos conforme a nossa capacidade. E você percebe que uns recebem mais, outros recebem menos. Mas cada um é conforme a sua capacidade. E o nosso papel é enterrar essa capacidade? Não. É multiplicar. E quanto mais você multiplica, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você tem. Então, você se desenvolvendo essa capacidade, desenvolvendo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, pode ter certeza que através disso Ele vai abençoar a sua vida para que você possa alcançar a vida de outras pessoas. Então, cada um de nós recebemos algo conforme a nossa capacidade. Se você tem um negócio nesse momento, se você recebeu algo de Deus, ou se você tem uma ideia de abrir um negócio, de sair realmente, fazer essa transição de carreira, de abrir, começar algo novo, pode ter certeza que você recebeu conforme a sua capacidade. Michele, como é que eu faço para aumentar a minha capacidade? Multiplica aquilo que você tem. Multiplica aquilo que você recebeu. Michele, como eu faço isso? Através de estudo, de leitura, de pesquisa, de você se dedicar, de você fazer o seu melhor e não ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Ontem foi muito engraçado que aconteceu, alguma pessoa disse assim, olha, você não fique no controle de tudo, né? Desde que Deus vai controlar, desde que Deus controle as coisas por você. E aí eu fiquei pensando, falaram isso pro meu marido, ele me falou, e aí eu fiquei pensando sobre isso, eu disse assim, gente, Deus ele está acima de todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas, mas se nós não tomarmos um posicionamento, não fizermos a nossa parte, não tem como ele agir. As pessoas confundem muito isso, dizer assim, tá tudo no controle de Deus, eu vou colocar no controle de Deus, vou colocar nas mãos de Deus. É claro, temos que fazer isso, mas temos que fazer a nossa parte, que é agir. Se você não agir, você não sai do lugar. Se você não multiplicar o talento que o Senhor colocou nas suas mãos, você não vai crescer. Então é muito sobre isso, sabe? De você entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele sempre vai precisar com que nós venhamos entrar em movimento, com que nós venhamos fazer a nossa parte. Aí eu pergunto, Deus, ele poderia libertar o povo de Israel sem precisar mandar Moisés lá? Com certeza. Ele poderia fazer isso. Só que ele quis usar Moisés. Ele quis que Moisés entrasse em movimento, que Moisés fosse lá e abençoasse o povo e fizesse, seguisse, fosse a mão dele ali naquele lugar. Então todos nós podemos ser as mãos de Deus em todos os lugares em que nós estivermos. Porque ele poderia aparecer ali para as pessoas, mas não é isso que ele quer. Ele quer que cada um de nós se levante e, através das nossas vidas, venhamos alcançar a vida de outras pessoas. Então, essa é um mito a pessoa dizer assim, Deus, faz aí conforme a tua vontade e tudo mais, e aí você ficar parado lá esperando, e agora? O que será que Deus quer que eu faça? Não é assim que funciona. Você precisa entrar em movimento, você precisa fazer a sua parte. Uma das passagens mais interessantes que eu acho é quando o povo, a gente ainda vai falar mais isso pra frente, né, de forma mais clara, mas eu acho que quando o povo tá ali de frente pro Mar Vermelho com Moisés e o exército vindo atrás dele, e aí ele fica assim perdido, sem saber o que fazer, e o povo começa a murmurar, começa a reclamar, e Deus fala assim, Moisés, o que você quer que eu faça? Coloca o cajado aí no mar. Sabe? Então, existem algumas coisas que não depende de Deus, depende da gente mesmo, de agir. Então, quando ele colocou o cajado ali no mar, foi que o mar se abriu. E por mar ter aberto foi por causa do cajado? Não, foi por causa de Deus. Então, ele entrou em movimento, ele agiu e Deus agiu logo depois. Isso que funciona para nossa vida, isso é um princípio bíblico. Você age e Deus age logo depois.
Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Não é ficar esperando assim, tá tudo no controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas tudo somos nós que fazemos, a maioria das coisas, pelo menos. Aquilo que está conforme a nossa capacidade, com aquilo que está nas nossas mãos. Então a gente precisa realmente fazer o que precisa ser feito. Cuidar daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Cuidar daquilo que o Senhor, Ele realmente colocou ali. Tá certo? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado através de nós. Que possamos, meu Deus, acreditar que nós temos a capacidade de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Que toda desculpa, meu Deus, que todos os pensamentos de negatividade, que todo complexo de inferioridade venha a ser desfeito agora nessa manhã. Que o Senhor venha nos dar algo novo para viver. Que o Senhor venha nos dar um direcionamento novo para viver. E que o Senhor, meu Pai, venha estar conosco, assim como o Senhor prometeu, em todos os momentos das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você venha ter uma terça-feira, hoje é terça, acho que é, uma terça-feira maravilhosa, que você pense sobre isso, né? Qual é a desculpa que você tem dado para Deus para não fazer aquilo que precisa ser feito, para não fazer aquilo que Ele colocou no coração? Abra a mão dessa desculpa e simplesmente faça aquilo que Ele te mandou fazer, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão!